Pessoal, último dia aqui do mês de março. Deixa aqui nos comentários se só eu que acho que o ano tá passando muito rápido. No último dia de cada mês eu estou trazendo aqui no canal a melhor partida que eu joguei naquele mês. E hoje nós vamos ver uma partida que eu enfrentei um mestre nacional de 2,716 aqui no Lichess. O nick dele aqui, Aristarch Kukuev. E nessa partida, contra esse mestre nacional aqui, eu joguei o incrível lance inicial que exclama duas aqui, B4, a abertura Orangotango. Uma curiosidade é que essa abertura foi batizada de Orangotango pelo grande Saviel Tartakover. Segundo contam as histórias, ele foi num zoológico e ele viu uma orangotango e ele, segundo ele mesmo, ele fala que ele meio que questionou a orangotango se deveria jogar B4 no primeiro lance, na partida que ele tinha para jogar no outro dia no campeonato. E, segundo ele, a orangotango concordou com a ideia, né? Então ele jogou B4 e a abertura passou a chamar orangotango. Hoje em dia também a gente conhece como abertura polonesa, Sokolski, né? É um lance objetivamente ruim, né? Assim, absurdamente ruim. Porém, não tão ruim assim. O computador dá 0,10 para as pretas. Então, assim, é jogável, pessoal. Na era dos computadores, praticamente tudo é jogável. O que não significa que seja bom, né? Aqui, meu adversário jogou cavalo F6. Eu joguei aqui bispo B2. Ele jogou G6. Eu joguei E4. Obviamente, não dá para tomar em E4, pessoal, porque vai cair a torre, né? Então, não pode jogar cavalo toma E4, então eu joguei E4. A ideia é jogar um E5 em algum momento, tentar expulsar esse cavalo. Então ele joga D6. Joguei A3, defendendo o peão. Dei bispo G7, D3, roque. E objetivamente falando, eu não fiz grandes coisas na abertura. Ele já conseguiu terminar o roque, já conseguiu terminar o desenvolvimento na ala do rei. Posição objetivamente falando, as pretas já igualaram, já estão um pouco melhor. Então eu joguei cavalo D2, ele jogou E5. E aqui eu tenho que tentar justificar tudo isso que eu estou fazendo. Então aqui eu joguei H4, estilo Alpha Zero, né? Assim, o Alpha Zero muito piorado, obviamente, mas na era dos computadores, muitas vezes a gente vê esse tipo de lance, né? H4, A4. Então aqui eu joguei H4. Ele jogou D5, contra-atacando no centro, uma ideia super interessante. Daria para eu tomar em E5, porém, tomar em E5 após D tomar E4. E se eu jogasse, por exemplo, um lance como esse, torre E8, ia ficar uma pressão muito forte aqui. Esse desenvolvimento desse bispo, a posição está objetivamente falando muito ruim para as brancas. Então após D5, eu joguei H5, que o computador também não gosta. Mas a ideia é seguir nesse ataque, tentar fazer alguma coisa para justificar tudo que eu estou fazendo anteriormente. Então aqui ele jogou o cavalo toma H5. E para aqueles que conhecem aqui o canal e conhecem meu estilo de jogo, aqui o xadrez de impacto, né? Eu vou fazer um impacto aqui, né? Torre por H5. Vamos impactar a partida, né? Torre por H5. Ele joga G por H5, dama por H5. E, objetivamente falando, eu estou atacando sem peças. Eu sacrifiquei uma qualidade. A posição, objetivamente falando, é ruim. Porém, a ala da dama dele também está totalmente paralisada. Então, assim, temos que levar em conta todas essas questões. Então, aqui ele jogou cavalo C6. Eu joguei por D5. Veio dama por D5. Joguei cavalo E4. A ideia é tentar passar o cavalo para G5. Tentar conseguir algum ataque. Então, ele jogou F5. Cavalo G5, atacando o peão de H7. Veio H6. E aqui eu vou sacrificar mais uma peça. Aqui vamos criar mais impacto, né? Xadrez de impacto, então vamos impactar, né? Cavalo de G1 para F3. Ele jogou H por G5 e eu joguei cavalo toma G5, ameaçando o mate agora em H7. Ele jogou torre F6. Dama E8 cheque. Veio bispo F8. E eu joguei roque grande. A ideia agora é passar o bispo para E2, torre H1 e tentar algum ataque aí, né? O rei dele tá bem estourado a partida, apesar de que ele tem peças a mais, né? Aqui ele joga o lance dama D7. Joguei dama H5, porque eu não quero trocar as damas, né? De forma alguma. Então veio torre H6, dama F3, bispo G7.
E a gente pode reparar que ele continua não desenvolvendo as peças da dama, então isso me dá chances, né, práticas. Então aqui eu joguei D4, ele jogou E4, bispo C4 cheque, F8, e eu aproveito a cravada e jogo o cavalo também E4. Aqui ele joga dama E7, então vem cavalo para C5. Existem algumas fraquezas aqui bem graves na posição do rei dele. As peças aqui bem ativas, pressão. Objetivamente falando, eu ainda tenho as peças a menos, né? Aqui no caso, eu tenho uma torre inteira a menos. Porém, a posição ainda não é tão simples de jogar. Então aqui ele joga dama G5 cheque. E após rei B1 ele joga dama G4. Eu acho que era esse o lance que ele esperava, que ele conseguiria ficar ganho na partida. Porque agora ele oferece troca de damas. E se eu jogo um lance como dama D3 ou alguma outra coisa, a posição fica, objetivamente falando, bem difícil de jogar aqui com as brancas. Mas aqui eu vou fazer um lance brilhante, né? O computador ele deu brilhante esse lance, porém é praticamente um lance único, né? Após dama G4 eu vou sacrificar a torre de D1, ainda com cheque, né? Vamos lá, né? Xadrez de impacto. Vamos impactar mais uma vez. Dama D5 aqui. Entregando a torre com cheque, mas eu crio ameaças de mate aqui, né? Claro que ele vai tomar a torre com cheque, então ele tomou. Toma primeiro e pensa depois, né? Então dama por D1 cheque, rei A2. E aqui ele joga o lance bispo E6. E agora a posição que estava completamente perdida anteriormente. Agora eu tenho duas torres a menos. Mas, graças a todos os problemas que ele tem em casas brancas, a posição está objetivamente ganha para as brancas. Eu joguei cavalo toma E6 cheque. Então aqui veio torre por E6. Dama por E6. A ameaça agora é jogar dama F7 mate. Então ele joga dama H5 defendendo o mate. Eu joguei dama G8 cheque. Rei E7. Eu poderia tomar a torre, mas tomar o bispo é muito melhor. Então eu joguei dama por G7 cheque. Rei D6. Dama F6 cheque. Rei D7. Joguei aqui bispo E6 cheque. Rei vem para E8. Bispo toma F5. O computador não gosta desse lance. Ele queria ir para algo mais brutal. A ideia do computador seria jogar dama G7. Com ideias brutais aqui. Mas bispo toma F5 é um lance muito bom, na minha opinião. Ele jogou cavalo E7. Joguei bispo E6 novamente. Ele jogou dama G6 tentando trocar as damas, mas após dama H8 ele abandona a partida. Agora, o único lance que faria sentido seria voltar ao cavalo, mas após um lance como bispo toma G8, a posição está objetivamente ganha, né? Eu tenho inúmeras ameaças aqui. Essa torre continua presa lá em A8, o rei continua pelado aqui no centro, sem nenhuma peça para defender. Então, a orangotango aqui deu muito certo, né? O orangotango aqui, muito agressivo, que venceu aqui esse mestre nacional de 2.716. Espero que vocês tenham gostado da minha melhor partida do mês de março. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo se vocês gostaram e até o nosso próximo vídeo.